Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nesta segunda-feira, dia 21 de outubro, 21 de outubro de 2024, não é? Muito bem, graças a Deus, graças a Deus. Nosso programa Os Caminhos de Paulo, de número 16. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Graças a Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aqui mais uma segunda-feira nessa jornada, nesse programa, nesse projeto nosso aqui da Associação Espírita Caritas. Gratidão, né? Gratidão imensa, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus por nos dar essa oportunidade de nos conectarmos com o Evangelho, de nos conectarmos com o próprio Jesus, de nos conectarmos com esse seu apóstolo, né? com esse seu soldado, né? Com esse seu maravilhoso guardião das cartas, né? Gratidão por nos conectarmos com esse caminho, com esse ensinamento, com esse aprendizado. Gratidão aos nossos irmãos benfeitores, aos nossos irmãos coordenadores desse programa, nossos irmãos espirituais, nossos irmãos espíritos, coordenadores desse programa, coordenadores desse projeto, já aqui conosco, presente. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais que também estão sempre presentes conosco, nos acompanhando, nos conduzindo, nos induzindo, nos inspirando, né? Para que a gente possa trazer as mensagens verdadeiras, as mensagens essenciais, para que a gente possa realmente tocar os corações daqueles que precisam, não é? Gratidão a todos os irmãos que são conduzidos aqui para esse momento nosso de encontro, de oração, de caminhada, de jornada, de aprendizado, de reflexão da nossa própria existência. Gratidão à Associação Espírita Caritas por nos conceder esse espaço para que a gente possa conversar um pouquinho mais, nos prepararmos um pouquinho mais, para que a gente possa estar mais fortalecidos para a nossa jornada, para que a gente possa enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. A nossa intenção com esse programa, a nossa intenção com esse projeto é justamente é nos prepararmos espiritualmente, nos fortalecermos moralmente, por meio do conhecimento, por meio da reflexão do Evangelho, por meio dessa experienciação dos textos evangélicos da Boa Nova, do nosso Mestre Jesus, da obra que ele próprio deixou para nós, para que a gente possa utilizar verdadeiramente como um manual de conduta, como um manual, né, como algo que a gente possa realmente, verdadeiramente colocar em prática na nossa vida, não é? Então, esse nosso momento aqui, esse nosso trabalho, ele tem essa intenção de, por meio do conhecimento, por meio desse aprendizado, nós evoluirmos um pouquinho mais, nós nos prepararmos um pouquinho mais para essa jornada, nos avançarmos um pouquinho mais nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Então, é mais uma contribuição aqui da Associação Espírita Caritas para aqueles que nos seguem, né, de estarmos um pouco mais preparados, de estarmos um pouco mais subsidiados, instrumentalizados, né, com essa ferramenta que é o conhecimento. Eu sempre digo aqui, eu sempre coloco aqui antes dos nossos programas, que eu não sou nenhum historiador, não sou nenhum doutor da lei, estudioso da Bíblia, né, não sou nenhum doutor em Bíblia, não sou nenhum doutor em doutrina espírita, né? Sou um trabalhador, sou um apaixonado, sou um estudioso e me identifico muito, né, com essa jornada
que são os caminhos de Paulo, né? Através da minha própria reforma íntima. Então, por meio da minha própria reforma íntima, eu pude entrar em contato com a doutrina espírita. Por meio da doutrina espírita, eu entender um pouquinho mais sobre o Evangelho, me evangelizar um pouco mais, ter contato, né, entender um pouco mais sobre os caminhos de Paulo, entender um pouco mais sobre as cartas de Paulo. E aí, então, a intenção de trazermos esse projeto aqui para a Associação Espírita Cartas. Então, quem vai estar aqui com vocês é, né, alguém como vocês, de igual para igual, né, para que a gente possa trazer aqui essas reflexões a respeito dos textos das cartas de Paulo. Quais são as fontes que eu utilizo? Geralmente o pessoal pergunta, né, qual que é a base, né, de fundamentação que eu trago aqui para a nossa jornada, para os caminhos de Paulo. Eu trago o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Eu trago aqui uma coleção que está à disposição de todos, ou através da editora da Federação Brasileira Espírita, ou mesmo através da Amazon, né, na internet você pode comprar, que é um conjunto de obras que se chama Evangelho segundo Emmanuel, né? O Evangelho por Emmanuel. Então são estudos, são comentários que Emmanuel, né, o Espírito benfeitor, que foi mentor de Chico Xavier, não é? E ajudou o Chico Xavier, né, psicografou, escreveu, ditou vários livros, né? E Emmanuel ele tem um profundo entendimento de base tradutória e de base vivencial com relação ao Evangelho, né? Então Emmanuel, através do trabalho de vários outros trabalhadores, Saulo César, Haroldo Dutra Dias, e uma série, né, um grupo enorme, um time enorme, eles então publicaram um conjunto de livros que se chamam Evangelho por Emmanuel, que são traduções, que são comentários de Emmanuel do Evangelho segundo do Evangelho do Novo Testamento, né? Então todos esses livros e outros teólogos e outros livros que eu acabo então pesquisando um pouco mais para que a gente possa mergulhar em todo esse contexto, para que a gente possa trazer as informações aqui para vocês dos caminhos de Paulo. Então são estudos que nós mesmos, né, que eu mesmo aqui venho desenvolvendo, venho trazendo todo esse conhecimento para dentro da minha reforma íntima e trago para vocês aqui, para compartilhar com vocês aqui esse nosso projeto. Então quem está aqui para vocês, né, é um trabalhador espírita, não é? Que quer contribuir, né, que quer contribuir, que quer trazer um pouco mais de informações para aqueles que estão aí envolvidos com a doutrina espírita, né, para os nossos seguidores, para que possam então ter um pouco mais de informação e usar essas informações para a mudança de atitude, para a mudança de comportamento, ok? O nosso grande objetivo, né, essa minha intenção aqui por trás desse projeto é a mudança de comportamento, é nós então termos uma base fundamentada nas cartas de Paulo para que a gente possa então trazer para o nosso comportamento, ok? E a minha intenção aqui, nosso grande objetivo é esse, né? Nos prepararmos espiritualmente, nos prepararmos moralmente, termos um pouco mais de informação, trazermos um pouco mais de informação, para quê? Para que nós possamos utilizar da nossa intelectualidade, usar da nossa razão, usar da nossa fé profunda, da nossa caridade, e podemos conseguir mudar a nossa percepção de vida. A gente poder conseguir mudar a nossa maneira de ver a nossa própria existência. Para que assim, então, a gente possa
vencer as nossas provas, vencer as nossas expiações, vencer as nossas dificuldades. Não é? Então, quanto mais conhecimento de nós mesmos, quanto mais autoconhecimento, quanto mais intelectualmente estivermos preparados, quanto mais moralmente estivermos preparados, melhor nós vamos enfrentar os nossos desafios, enfrentar as nossas dificuldades. Então essa é a nossa intenção aqui, esse é o nosso trabalho aqui, o nosso projeto aqui dentro desse programa Os Caminhos de Paulo. Espero que a gente possa contribuir cada vez mais com vocês que estão aí nos acompanhando. Caso queiram, né, podem deixar perguntas, podem interagir aí durante a nossa live, pode deixar as perguntas aqui mesmo, né, durante o nosso trabalho, se não deixar lá no direct aqui da Associação Espírita Cartas, não é? Esses programas, eles são gravados lá no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas, né? Vocês podem procurar, vocês podem assistir lá, copiar os links, né? Vocês podem assistir, transmitir para outras pessoas, né? Vocês podem compartilhar esses links lá, né? Com aqueles que vocês acreditam que é importante, não é? Nos ajudar nesse estudo, nos mandar sugestões. Então, perguntas, sugestões que vocês queiram fazer durante o programa, pode deixar aqui, né, nos comentários ou então depois no direct, para que a gente possa responder ou aqui nesse momento, ou depois, se nós não tivermos as explicações necessárias, as respostas necessárias, nós irmos atrás das informações para vocês. No nosso encontro passado, nosso encontro de segunda-feira passada, nós falamos um pouco mais sobre Paulo, sobre Saulo e Paulo novamente. Quem quiser assistir a live lá da segunda-feira passada, eu acho importante, para a gente entender um pouco quem é Saulo, entender um pouco quem é Paulo, entender essa transformação de Saulo em Paulo, entender que homem foi esse, por que ele foi escolhido, né? Porque ele é um agente transformador do movimento cristão, por que ele é um dos grandes líderes do Mestre Jesus, entender por que ele não se converteu ao cristianismo e ele se converteu a Jesus, né? Quando a gente fala isso, muitas pessoas acham estranho isso, né? Mas é uma verdade, a gente pode acompanhar isso nos textos dele, não é? Ele sempre se manifesta não ao movimento cristão, ele se manifesta efetivamente a Jesus ou a Deus, né? A gente pode observar nas escritas, né? Várias dessas cartas são cartas direcionadas a comunidades que ele criou, né? Ou não, ou já tenham sido criadas. Por exemplo, a carta aos Romanos, que nós começamos na semana passada, nós vamos dar continuidade aqui hoje. A gente fez uma pequena introdução nela na semana passada, nós vamos pegar ela do início aqui hoje, e fazendo um parênteses aqui, essa é a minha intenção, fazer uma leitura das cartas comentada, né? Para que a gente possa ir fazendo essa analogia de comportamento, para que a gente possa ir trazendo para dentro do nosso conhecimento, né, esse comportamento, a dificuldade que tinha comportamental daquela época. Não é? Então, assim, e tinha cartas também escritas a pessoas, né? Então a gente pode perceber nessas escritas a dificuldade que se existia, que era a atenção, o zelo que Paulo tinha durante a escrita, ou então ele ditava as cartas para que alguém redigisse essas cartas, né? Sempre alguém que estava junto dele, ou Lucas, ou Silas, né? Ou Tércio, né? Então, alguns que escreveram essas cartas junto de Paulo. Então existia um cuidado muito grande, porque naquela época era o artifício que Paulo tinha para poder ajudar as comunidades onde existiam os movimentos cristãos. Comunidades que ele criou ou não é? Mas comunidades que estavam envolvidos no movimento cristão, não é isso? Então ele tinha todo um zelo, ele tinha todo um cuidado para poder então construir esses textos. Algumas cartas são cartas mais longas, como a carta de Romanos, por exemplo, é uma carta longa, uma carta de 16 capítulos, né?
mas ele tinha muito zelo para poder fazer isso. Por quê? Porque as cartas, quando chegavam a essas pessoas, ou chegavam a essas comunidades, principalmente nas comunidades, estas cartas eram relidas para a comunidade. Então, era uma escrita que não era direcionada só para... Quando as cartas eram escritas para as comunidades, não era uma escrita direcionada para a pessoa, eu e você, não é? Era direcionada para um grupo de pessoas. Então a gente pode perceber o zelo que existia na linguagem, na escrita, nos cumprimentos, na manifestação de Paulo com relação às pessoas daquela comunidade. Né? Então a gente pode perceber várias nuances, né? Hoje, como nós começamos segunda-feira passada, e agora realmente nós vamos efetivamente começar, que é geralmente é a primeira carta que vem sendo trazida nas Bíblias que a gente efetivamente tem contato, não é? Logo depois da carta dos apóstolos, vem a carta aos Romanos, não é? É uma carta que, segundo alguns estudiosos, segundo alguns teólogos, historiadores, foi uma carta escrita em 50 depois de Cristo, então praticamente na metade, entre 50 e 55, praticamente ali na metade do primeiro século, não é? Nós podemos perceber que se foi isso mesmo, se foi nessa data de 50 a 55, vamos imaginar que seja 55 depois de Cristo, foi uma carta escrita há 25 anos depois do encontro de Damasco. O encontro de Damasco aconteceu no ano 35, Saulo nasce no ano de número 5, depois de Cristo. Em 35 ele tem o encontro de Damasco, então ele estava com 30 anos naquele momento. 20 anos depois, então, ele escreve a carta aos Romanos. Praticamente assim, historicamente funciona dessa maneira. Então a gente pode perceber, não é, que praticamente mais de 20 anos pós a morte, né, a crucificação do nosso Mestre Jesus, praticamente. Então, muita coisa já tinha acontecido. É importante a gente salientar esses detalhes para que a gente possa entender que muita coisa já tinha acontecido. Muita perseguição já tinha havido, muitos movimentos já tinham acontecido naquele momento, muito já tinha acontecido. Os cristãos já estavam se movimentando de maneira diferente, algumas comunidades já mais avançadas, outras comunidades ainda com muitas dificuldades comportamentais, alguns lugares ainda vivendo a dualidade dos ídolos, não é? Das crenças daquela época, não é? Dando muita atenção a ídolos, outras dando atenção às próprias pessoas, os charlatões da época, não é? Dizendo que era cristão ou fazendo coisas em nome, né, do movimento cristão, e na verdade não era. As discussões sociopolíticas daquela época, ou seja, todas aquelas dificuldades que o próprio movimento cristão ainda vivenciava, né? A lei judaica, alguns judeus que já tinham vivido em outros lugares, em outras comunidades, em outras cidades, com outras informações. A própria lei judaica já tinha havido algumas pequenas transformações. Então, assim, muita coisa já tinha acontecido, né? Muita coisa, Paulo já tinha vivenciado muitas transformações, não é? E principalmente Paulo a gente pode perceber na carta aos Romanos, um nível de maturidade espiritual de Paulo. Paulo já estava mais compenetrado, Paulo já estava mais
ciente de toda a missão que ele tinha. Paulo já tinha visitado várias comunidades, já tinha participado, não é, vivenciado vários conflitos que existiam naquele movimento e naquela época. Paulo já tinha sofrido muitas das suas perseguições, não é? Paulo não tinha uma vida fácil. Paulo tinha uma vida extremamente complicada, extremamente difícil, por causa de todo o movimento que aconteceu com ele, não é? Então a gente pode perceber essas nuances das cartas de Paulo, não é? Uma questão, eu trouxe aqui, né? Estou trazendo aqui alguns elementos importantes, né? Essa carta, ela foi escrita, por exemplo, lá em Corinto, não é? Então, em Corinto é um lugar muito importante para Paulo, porque foi lá, Corinto é a cidade onde ele pôde conhecer Abigail, ele pôde conhecer Estevão, não é? Estevão faz parte de todo o processo evolutivo, espiritual de Paulo, não é? Corinto foi um lugar onde ele teve o segundo encontro com o Mestre Jesus, depois de ressuscitado, quando ele realmente ascendeu ao céu, né? Então ele teve o primeiro encontro com o Mestre Jesus em Damasco, na entrada de Damasco, que é o encontro de Damasco, que é a transformação de Saulo em Paulo, né? Praticamente, essa conversão de Saulo em Jesus, não é? Então foi a primeira aparição. Lá em Corinto ele teve a segunda aparição, porque ele tinha ido a Roma e tinha voltado para Corinto. E naquela época a gente pode entender isso, né? Era aproximadamente 500 quilômetros. Hoje, para nós fazermos uma viagem de 500 km, de 500 quilômetros, nós fazemos essa viagem em pouco mais de 5 horas, provavelmente, dependendo das estradas que nós pegarmos, né? Se nós sairmos daqui, por exemplo, de Passos, no nosso caso aqui, estamos em Passos, no sudoeste de Minas Gerais. Se nós sairmos daqui às 8 horas da manhã, numa viagem de carro, provavelmente por volta de 13 horas, 14 horas, nós já estamos em São Paulo, no lugar que nós precisaríamos de estar, não é? E a gente pararia no caminho, a gente pararia talvez 1 ou 2 vezes, se alimentava, descansava, uma viagem confortável, num carro, por exemplo, talvez automático ou não, com ar-condicionado ou não é? Nós iríamos conversando com os nossos amigos pela internet, ouvindo uma música, não é? Se você precisasse de ir para algum outro lugar, pegar um avião, por exemplo, você poderia ir para São Paulo, de São Paulo pegar um avião. Naquela época, 50 anos depois de Cristo, em 55 depois de Cristo, as facilidades não eram essas, né? As facilidades, as dificuldades eram muito maiores. Então imagina Paulo ter ido a Roma e voltado para Corinto, né, numa viagem de 500 km, ele andou 1000 quilômetros, não é? Praticamente demoraria quase 1 ano nessa viagem. E viagem custosa, né? Viagem pelo deserto, viagem por barco, viagem correndo o risco de naufrágio, né? Paulo passou por praticamente foi náufrago de dois acidentes desse tipo, não é? Então, assim, muito difícil. Serão viagens muito complicadas. E quando ele chega a Corinto, não é? Chega com ele várias cartas, vários pedidos de muitas outras comunidades junto para ele, não é? E aí quando ele vê aquilo tudo, quando ele vê todas aquelas cartas, que ele começa então a ler todas aquelas cartas, ele entra em pânico. Ele entra em pânico e ele começa a se desesperar, ele começa a chorar e ele sai, né, para um lugar para ficar quieto, se acalmar e orar e fazer as suas orações. E naquele estado de pânico, naquele estado, ele chorando muito, ele recebe então
a presença do Mestre Jesus, né? E ele clama para o Mestre Jesus: eu não vou conseguir, né? No coração de Paulo, Paulo tinha errado, ele não tinha conseguido, ele não conseguiu cumprir com a sua missão. E aí então o Mestre Jesus fala para ele, né? Olha, utiliza dos dons do Espírito Santo, utiliza da força do Espírito. E aí Paulo então começou a ter ali em Corinto, foi que Paulo então começou a escrever as suas cartas, escrever as cartas às comunidades, às pessoas com quem ele tinha que se comunicar. E aí, através dessas cartas, as cartas por meio de mensageiros chegavam mais rápido a essas comunidades. Então ele conseguiu começar a atender, né, por meio dessa força, no meio dessa inspiração do Mestre Jesus a ele, que escrevesse então as cartas, que colocasse tudo aquilo, né, com todo aquele conhecimento dele, né, numa carta, para que ele pudesse então ajudar as comunidades. E depois então, assim que ele pudesse, ele iria àquelas comunidades para poder participar com ele, então, com essas comunidades, o que precisava de participar e ajudar então na evangelização dessas comunidades. Então, Corinto é um lugar muito importante para Paulo. Corinto é um lugar que traz muita força espiritual para Paulo, não é? E ali então ele escreve essa carta, ele escreve essa carta a Romanos, né, a comunidade de Roma, não é? E o que a gente precisa de entender? Roma naquela época, Roma era uma cidade importante, né? Roma era considerada uma cidade extremamente importante, centro de uma série de questões, centro da cultura, centro centro de atração de pessoas, não é? Era uma metrópole. Então, lugar onde aconteciam muitas coisas, muitos movimentos e movimentos diferentes uns dos outros, não é? Ali naquela comunidade de Roma, por exemplo, já existia as comunidades também judaicas que já praticavam a lei judaica também de maneira diferente. Mas ali tinham judeus e tinham gentios, tinham gente de todo tipo, tinham gente de todo jeito, de todos os lugares, não é? Então, quando Paulo escreve essa carta a essa comunidade, e outra coisa interessante que a gente precisa também de entender nas cartas de Paulo é que quando Paulo escreve estas cartas, é importante a gente entender que Paulo está respondendo alguma coisa àquela comunidade ou alguém que ele está escrevendo. Ele não escreve simplesmente por desejo dele. Eu vou escrever uma carta para alguém. Não é assim que funciona. As cartas de Paulo são sempre cartas dando respostas a alguma coisa. A uma problemática, a uma situação difícil, a um problema que a comunidade passava e ele precisava de resolver. Não é? Porque mandavam as cartas para ele poder ajudar essas comunidades. E ele, o coração que ele tinha, o cuidador que ele era, ele então, ele sempre se propôs a fazer essa ajuda, não é? A cuidar dessas comunidades. Então é um detalhe importante a gente entender nas cartas de Paulo, que ele não está simplesmente escrevendo alguma coisa para alguma comunidade ou para alguém, a partir de um desejo dele, simplesmente assim, vou escrever uma carta para uma comunidade ou vou escrever uma carta para alguém. Eu vou sugerir alguma coisa lá para eles. Não, as cartas sempre eram cartas de respostas. Agora, é interessante isso para nós não temos contato com as cartas de pergunta, não é? Quem juntou estes textos, quem montou o livro, do Novo Testamento, não é? Que montou estes textos, que elaborou esse livro, não é? A partir desses textos,
teve somente esse cuidado, só teve o zelo de colocar as cartas, né, que eram as respostas de Paulo, porque eram as questões mais importantes naquele momento, não é assim? Então nós não temos acesso às cartas pergunta, às cartas problema, não é? Nós só temos acesso às cartas respostas. Existem 3 pontos muito importantes aqui nessa carta, né, na carta de Paulo aos Romanos. São três questões importantes salientadas por alguns estudiosos. Os estudiosos colocam que essa carta apresenta 3 elementos, 3 temas expostos de maneira muito fundamentada. Primeiro, há o que eles chamam de as divisões, ou seja, a separação que existe entre grupos, não é? E o que se espera em relação da comunidade com relação a estes grupos, ok? Este é o primeiro tema que é contemplado nas cartas de Paulo. Essa divisão, ou seja, os estudiosos chamam de divisão, mas chamar a atenção dos vários grupos que existiam naquele momento, principalmente então em Roma, neste caso aqui em Roma, não é? E qual era a relação da comunidade cristã em relação a estes grupos. Comunidade cristã em relação aos judeus, comunidade cristã em relação aos vários grupos, né, as várias tribos, a relação da comunidade cristã em relação à lei judaica nas várias dimensões que elas tinham. Então, qual era essa relação entre estes grupos, não é? E aí nós temos já o primeiro ensinamento nosso, esse primeiro movimento que nós precisamos de chamar a atenção para nós, não é? Funciona do mesmo jeito hoje. Hoje nós temos dentro do movimento cristão também vários movimentos diferentes. Nós temos igreja católica, nós temos igreja protestante. As protestantes, nós temos várias divisões da protestante. Nós temos as igrejas evangélicas também com as suas dimensões, com as suas variedades, não é? Dentro do mundo espírita, nós temos várias segmentações chamados de espíritas, né? Nós temos, por exemplo, a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos o xamanismo, né? Nós temos grupos apométricos, nós temos vários grupos diferentes. Então hoje, se nós pudéssemos fazer uma relação, essas divisões, elas são tais como eram antigamente. E qual é o aprendizado que nós podemos ter então aí a partir dessa colocação? Quando Paulo chama atenção para essas divisões, não é? Nós vamos ler aqui o versículo, não é? Onde Paulo chama a atenção desse momento, não é? Eu vou ler aqui para vocês. Paulo chama a atenção desse momento aqui, né, na sua carta, exatamente no capítulo número 1, no versículo deixa eu encontrar aqui. Eu estava separado aqui, eu tirei aqui do momento.
Nos primeiros versículos aqui da carta, né, da carta aos Romanos, ele vem fazendo aqui várias considerações, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui a gente já começa a perceber esse cuidado, então, de Paulo, né? Se colocar quem ele era, né? E por que ele estava ali em função daquela ajuda à comunidade. Por que Paulo era Paulo? Né? Por que Paulo era aquele apóstolo? Né? Por que Paulo era considerado, então, aquele que levava essa doutrina, levava as informações dessa boa nova? Né? Então ele tinha muito esse cuidado de se apresentar dessa forma. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então percebe, né, aquilo que eu tinha falado, a gente pode perceber esse movimento que Paulo sempre tinha, né, de se apresentar como convertido a Jesus Cristo. Né? Então ele menciona sempre a gente pode perceber esse detalhe, né, na carta. E chama a atenção dos outros, né? E chama a atenção daqueles também dentro das comunidades, que é essa condição de ser filho de Jesus, filho de Deus, né? A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então ele colocando lá, né, que para as outras comunidades ele sempre falava da comunidade dos romanos. A comunidade romana cristã não foi criada por Paulo. Essa é uma das comunidades que já existiam, que já vinha vindo com todo o movimento que existia do movimento cristão, né? A partir ali dos primeiros discípulos, né? A partir da Casa do Caminho. Então, a partir dos primeiros discípulos que foram se juntando e criaram a comunidade de Roma, né? Então, Paulo, quando veio nas suas missões, a comunidade de Roma já tinha sido criada. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis de muitas vezes, propus ir ter convosco, mas até agora não tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, aqui está onde eu gostaria de chegar, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por que ele coloca aqui sou devedor? Então aqui é onde que alguns estudiosos colocam esse tema dessa divisão. Ele está colocando aqui, né? Ele está se apresentando aqui e mostrando para aqueles de Roma que ele é um devedor à comunidade. Ele é um devedor às comunidades por onde ele passava. Ele não era um apóstolo, né? Ele não era alguém que servia a uma comunidade só. Então ele se apresenta como devedor de todos aqueles a quem ele conhecia, de onde ele vinha, da comunidade que ele vinha.
e em todos os lugares por onde ele andava. E aqui então onde que alguns estudiosos colocam esse aprendizado, não é? O que nós precisamos de trazer para nós enquanto esse aprendizado aqui que Paulo nos coloca no versículo 14, no capítulo 1, verso 14. Eu sou devedor. Se formos trazer para a nossa condição aqui, então, se formos trazer para a nossa condição de devedores, né? Qual que é a nossa condição que eu digo, da nossa comunidade espírita, da doutrina espírita? Qual é a relação da doutrina espírita qual é a condição da doutrina espírita em relação às outras religiões? Nós espiritistas, qual é a nossa condição entre as outras relações? Nós estamos aqui no planeta Terra por quê? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, nós somos trazidos aqui no planeta Terra para entendermos de uma vez por todas que nós estamos em processo evolutivo. Nós somos espíritos em evolução. Isso é uma condição para que nós possamos estar aqui na Terra. Qual é o critério que nós temos para poder ser encarnados aqui no planeta Terra, neste planeta? A condição para que possamos ser encarnados aqui no planeta Terra é a condição de orgulhosos. Nós somos seres orgulhosos. Nós somos seres egoístas. Nós temos, de maneira muito exagerada, as nossas paixões. De onde vêm as nossas paixões? Tudo aquilo relacionado à necessidade ou a sentimentos, nós exageramos. Tudo aquilo que é exagerado são consideradas as más paixões. Se nós pegamos lá os filósofos, por exemplo, espíritos codificadores que auxiliaram inclusive Allan Kardec, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não é? O que eles colocam em termos de más paixões? Más paixões é tudo aquilo que não é virtude, não é? Relacionado a sentimentos e a necessidades do ser humano de maneira exagerada. É como se você tivesse um cavalo selvagem mal domado. Ou seja, se você tivesse um animal que não fosse domado, não é? É como se fossem as nossas paixões, então. Então, tudo aquilo que nós não temos equilibrado, educado dentro de nós, principalmente os nossos pensamentos, são consideradas más paixões. Não é isso? Então, observem esse detalhe. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós estamos aqui para que nós possamos evoluir. Nós estamos aqui para que nós possamos cumprir com as nossas provas e expiações. Essas provas e expiações são relacionadas também às nossas dificuldades de relacionamento. Qual é o comportamento que nós precisamos de ter? Qual é o aprendizado que nós precisamos de ter com relação, então, baseado nessa questão, nesse verso 14, capítulo 1 aqui das carta aos Romanos de Paulo? Eu sou devedor. Sim, nós somos devedores. Não porque nós estamos aqui para pagar alguma coisa, não é isso. É que todas as relações que estão à nossa volta, em algum momento das nossas existências, não é? Nós temos uma vida, várias existências. Não é assim? Nós não temos vida eterna. Então nós temos uma vida e nós temos várias existências. Nessa existência, nós estamos aqui na nossa melhor versão, mas ainda estamos aqui cumprindo as nossas provas
e as nossas expiações. Nós estamos aqui numa condição de devedor. Nós estamos aqui numa condição que nós devemos a nossa existência a todas essas relações que estão à nossa volta. Todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nós temos uma dívida. Não é? Nós temos uma dívida. Ou pelas nossas existências passadas, ou nessa própria existência. Percebe? Não é aquela condição de devedor que você está devendo no banco. Não é isso não. Não é essa maneira de devedor. É que toda e qualquer relação que eu tenha, eu devo a essa relação, eu devo a essas pessoas com quem eu me relaciono, essa minha existência, esse meu desenvolvimento, essa minha espiritualidade, essa minha condição de cumprir com a lei divina. Quais são as leis divinas? As leis naturais e as principais leis as quais o Mestre Jesus deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao outro aquilo que eu quero que faça por mim, amar os vossos inimigos, sede perfeitos, não é? Lemos lá o Sermão da Montanha, não é? Bem-aventurados os brandos de coração, percebe? Então, nós devemos às nossas relações o cumprimento da lei maior. Seja com quem for. Principalmente as pessoas que nós temos à nossa volta. No nosso núcleo. Se nós formos observar, existem vários estudiosos, né, que já estudaram a respeito disso. Todos nós temos 3 sistemas que interferem, que influenciam a nossa existência. E eu também acabo influenciando nesses sistemas onde eu estou inserido. O primeiro sistema que me influencia e eu influencio é o sistema chamado familiar. É o núcleo familiar onde nós viemos. Então, pai, mãe, irmão, irmã, padrinho, tios, não é? Depois a gente evolui, a gente cresce, aí você casa, então esposo, esposa, filhos, não é? Família. Então esse é o primeiro sistema que influencia na minha vida, na minha existência, e eu influencio esse sistema. O segundo sistema é o sistema escola ou trabalho-escola. Então existe durante uma época da nossa vida, nós estamos ali na escola, nós estamos ali no ensino primário, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, na faculdade. Depois nós vamos para o nosso grupo de trabalho, não é? E aí alguns abandonam a escola, ficam só no trabalho, outros trabalham e ainda estudam, não é? E aí vai para faculdade, pós-graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, lá. Continua. Então, esse grupo, não é? É o segundo grupo de influência. O terceiro grupo de influência são os nossos amigos, onde nós nos relacionamos, por exemplo, na academia, nas casas de orações, nas igrejas, né, nas comunidades onde nós frequentamos. São os nossos amigos ali, não é? Depois tem outros sistemas. A rua onde você mora, o bairro onde você mora, né, a casa onde você está instalado, né? A rua, o bairro, a cidade, o estado, o país. Então nós somos influenciados por esses outros sistemas também. O mais importante, qual que é o sistema mais importante? Aquele que você está no centro. É o nosso núcleo familiar.
Muito bem. Colocação de Paulo. Nós somos devedores dentro desse sistema. Nós recebemos influência desse sistema e nós também influenciamos esse sistema. Então, a partir daí, nós somos devedores. Nós devemos, além, não é, do respeito, nós devemos, além das nossas virtudes, nós devemos o cumprimento da lei divina. Nós somos devedores da caridade, não é? Dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita que ela nos é reveladora e nos é consoladora. A doutrina espírita que nos explica uma série de circunstâncias, ela traz para nós, por exemplo, né, o Evangelho, o Novo Evangelho, o Novo Testamento, a Nova Boa Nova, todos os livros do Evangelho, é para nós um código de conduta. É o nosso livro, é o nosso manual de conduta. Como é que você precisa de agir nessa vida? Como é que você precisa de ser nessa vida? Está ali no Novo Testamento. Aquilo ali é um manual de conduta. E existem, inclusive, outros livros na Bíblia que compõem esse manual de conduta. Para nós, espiritistas, dentro da doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo livro da obra básica de Allan Kardec. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Novo Testamento comentado, não é? Comentado pelos Espíritos, dialogado com Allan Kardec. Então olha que maravilhoso, nós temos um manual de conduta comentado, explicado, não é? Orientado. Então, não é? Nós temos ali exatamente o que nós precisamos de fazer dia a dia, momento a momento, hora a hora da nossa existência. Para nós podermos entender o que nós estamos fazendo aqui e o que nós estamos fazendo aqui. E o que eu preciso de fazer para ficar melhor amanhã. E se eu não fizer, o que vai me esperar do outro lado? Não é? Então é um manual de conduta comentado. Percebe? Então quando Paulo coloca aqui para nós, né? Eu sou devedor. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Então, e assim, quanto está pronto em mim, não é? Quanto está em mim, estou pronto. E assim, quanto está em mim, quer dizer, quanto o Evangelho está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, olha só a consciência, né, que Paulo tinha, desse fundamento que ele tinha. Ele, lá no início, lá no princípio, ele que teve acesso aos primeiros escritos de Levi, os primeiros escritos de Mateus, o Evangelho, não é? Quando ele teve o primeiro contato com aqueles textos, que ele entrou em estudo profundo da lei que ele estudava e comparava então, e que ele percebeu a profundidade que era o Evangelho. E o que era o Evangelho? Era a narração da presença de Jesus naquele tempo, naquele período que ele passou. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho de Mateus? O Evangelho de Mateus é Mateus, então, narrando, escrevendo a respeito da vivência de Jesus. Né? Foi o evangelista que esteve dia após dia junto de Jesus. E ele escreve, ele narra ali exatamente o que ele vivenciou com Jesus, não é?
Então, quando Paulo toma conhecimento daquilo, quando ele toma conhecimento daquela história, Paulo não teve, né, a oportunidade de estar presente com Jesus. Então, quando Paulo tem conhecimento daquela história, do que ele fez, que ele compara a lei que ele estudou, a lei judaica que ele estudou, e ele então faz essas comparações e percebe que efetivamente aquele era o Messias, ele se converte a Jesus Cristo, ele se converte então a esse evangelho. Então olha só a noção profunda que Paulo tinha a respeito da lei. E Paulo então se coloca como devedor e pronto para poder evangelizar. Nós da doutrina espírita, nós estamos prontos para isso? Nós vivenciamos isso dessa forma? Nós vivenciamos isso com tal maestria? É esse o aprendizado que nós precisamos trazer para nós. Porque a doutrina espírita, como eu estou dizendo, ela trouxe para nós o nosso manual de conduta, comentado, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, na Bíblia, né, todos os textos, está ali o nosso manual de conduta. Como é que a gente deve agir? Como é que você deve viver nessa vida? Não é? Como é que você deve viver nessa existência e na vida toda? Como é que você deve viver nessa existência e nessa vida toda? E o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós temos esse manual de conduta comentado. Está ali, ipsilíteris, a lei que nós precisamos de seguir. Então, qual que é a nossa caminhada? Como um devedor. Nós devemos o quê? O cumprimento da lei. E por que para nós espiritistas isso é tão exigente? Porque nós temos o manual, inclusive, comentado. Nós temos a doutrina espírita como reveladora para nós, como consoladora para nós. Ela clareia de tal forma, nos traz uma condição de luz, de tal forma, que não tem como fugir. Não tem como dizer, não, eu não entendi. Eu não entendi o que significa isso. Ah, eu não entendi o que significa amar os vossos inimigos. Ah, eu não entendi o sermão da montanha. Ah, eu não entendi o que é amar ao próximo como a ti mesmo. Não tem como. Não tem como você dizer que não entendeu. É tudo muito claro. Só precisa de desenhar. E para alguns ainda a gente desenha e não entende, não é? Então, por isso, esse aprendizado para nós, né? Esse é o nosso aprendizado. Eu gostaria de trazer aqui para a gente encerrar um comentário de Emmanuel a respeito das cartas de Paulo, a respeito da carta, né, desse estudo da carta aos Romanos. Emmanuel diz assim: a criatura em si não é apenas a soma das suas próprias realizações. A criatura em si, ou seja, o espírito por si mesmo, ele não é apenas a soma das suas próprias realizações, de tudo que ele vivenciou na vida dele, nas suas várias existências, em todo o seu percurso. Mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Então nós temos débitos com estes sistemas que eu estava dizendo agora há pouco. Nós temos débitos com a nossa família. Por isso nós estamos juntos novamente, para que a gente possa cumprir com esses débitos, para que a gente possa sanar esses débitos, para que a gente possa liquidar estas dívidas, estes débitos. Muitas das vezes débitos morais. Muitos deles débitos morais. Não são débitos financeiros, são débitos morais. E nós estamos aqui para que a gente possa evoluir nisso. Cada um deve incalculáveis tributos
às almas com quem convive. Cada um de nós devemos incalculáveis tributos às almas com quem vivemos. Percebe isso? Percebe como isso é importante? Percebe como é importante isso para o nosso comportamento diário? A gente entender isso. O entendimento desse processo, o entendimento desta questão de sermos devedores, é para nós um verdadeiro aprendizado de educação, é um verdadeiro aprendizado educativo, moral, para o nosso orgulho e nosso ego. E a nossa vaidade. Não é? Então, prestem atenção nisso. Prestem atenção em si mesmos. Ok? Prestem atenção a si mesmos, a estas dívidas, a estes débitos incalculáveis que nós temos relacionados às almas, aos espíritos daqueles que nos circundam. É importante a gente entender, nós não estamos aqui por acaso, não é? É importante entendermos isso na nossa vida, na nossa existência, para que a gente possa evoluir um pouquinho mais, para que a gente possa estar mais fortalecidos, não é? Com relação a estes aprendizados. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, irmãos espíritos, coordenadores desse programa, desse projeto, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão a todos os irmãos e irmãs que foram convidados a estarem presentes aqui conosco, encarnados e desencarnados, gratidão a todos vocês que nos acompanham aí do outro lado, no Instagram da Associação Espírita Cartas, gratidão ao Cartas por nos permitir esse momento de estudo, de envolvimento, de aprendizado, para que a gente possa nos fortalecermos espiritualmente, amadurecermos moralmente, para que a gente possa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas provas e expiações. Gratidão, gratidão a todos. Que nosso final de semana, que nosso final de segunda-feira seja abençoado e que a nossa semana seja abençoada. E até a nossa próxima segunda-feira. Quem quiser ainda acompanhar às 21 horas, nós temos ainda o Homem Espírita. Fiquem com Deus. Beijo no coração, uma semana abençoada. E até às 21 horas ou então até a nossa próxima segunda-feira. Tchau, fiquem com Deus.